Oi, gente, tudo bem? Então, eu tava lendo aqui mais sobre o Hans Jonas e eu comecei a ver sobre as obras dele e tal. E a principal é o Princípio da Responsabilidade, sabia? Ela foi lançada em 1979 e deu vários prêmios pra ele. Um prêmio concedido em julho de 1922 foi o título de filosofia pela Universidade de Freie de Berlim. Aham. E assim, essa ideia dele, que é a principal, fala basicamente assim: que ao desenvolver o imperativo da responsabilidade, o pensamento não restringe apenas ao fato da simples destruição física do planeta, mas à morte em sua essência, ou seja, aquela que é resultado da desconstrução e aleatória reconstrução tecnológica do homem e do ambiente. Pois para ele, uma irredável interação se instala entre a pesquisa e o poder. Essa interação conduz a uma nova configuração de ciência, que por sua vez passa a produzir um saber evidentemente devastador, numa intransigente posicionamento contra a verdadeira função do saber, que durante toda a humanidade foi a de ser incorporada nas consciências na busca imediata e ponderada na qualidade de vida humana. Sim, enfim, a deformação do saber é usada para a obtenção a todo custo de novas tecnologias e lucros a qualquer preço. Faz o homem ser insensato, pois desperdiça anos de soledade, pesquisa, experimento para obter algo almejado, mesmo que seja algo atingido mediante a utilização deletéria de todo o conhecimento e de toda a técnica adquirida. Sim, o homem ignora a verdadeira função do saber, ignora a busca pela qualidade de vida, que deveria respeitar o imperativo e sobrepor-se ao mundo físico e social, para banir o grande desequilíbrio da estrutura biótica, abiótica e também na vida humana, né? Não, assim, portanto, a proposta de Hans Jonas não trata apenas de uma crítica às novas tecnologias, e sim ao imperativo que se faz inadiável e que para a ciência siga por caminhos éticos pautados pelo princípio de responsabilidade, subjacente a qualquer em toda a plenitude, né? Produzir um saber evidentemente devastador, numa intransigente posicionamento contra a verdadeira função do saber, que durante toda a humanidade foi a de ser incorporada nas consciências na busca imediata e ponderada na qualidade de vida humana. Sim, enfim, a deformação do saber é usada para a obtenção a todo custo de novas tecnologias e lucros a qualquer preço. Faz o homem ser insensato, pois desperdiça anos de soledade, pesquisa, experimento para obter algo almejado, mesmo que seja algo atingido mediante a utilização deletéria de todo o conhecimento e de toda a técnica adquirida. Sim, o homem ignora a verdadeira função do saber, ignora a busca pela qualidade de vida, que deveria respeitar o imperativo e sobrepor-se ao mundo físico e social, para banir o grande desequilíbrio da estrutura biótica, abiótica e também na vida humana, né? Não, assim, portanto, a proposta de Hans Jonas não trata apenas de uma crítica às novas tecnologias, e sim ao imperativo que se faz inadiável e que para a ciência siga por caminhos éticos pautados pelo princípio de responsabilidade, subjacente a qualquer em toda a plenitude, né? Sim, essa é uma principal obra dele. Mas também ele tem obras conhecidas como a da Gênese, o Genotismo. Essa fala sobre religião, conhecimento de Deus e tal. É baseado praticamente assim na angústia da separação do homem de divindade. É uma obra que ele é conhecido também. Trabalha sobre a filosofia da biologia. E no final dos anos 60, ele voltou totalmente a atenção para questões éticas suscitadas pelo progresso da tecnologia. Uhum. E na ética, ele falava assim que havia uma necessidade de uma nova ética. E que não falava apenas das ações humanas, mas também das extras humanas. Aham. Vamos fazer assim. Precisa mais sobre ele, fala sobre a biografia, fala sobre o problema da ética na ética tecnológica, filosófica, ética na responsabilidade, é bom falar também, e apresenta um problema ético, analisa um pouquinho mais sobre o problema a partir das ideias dele, e procure também sobre o teórico de Hans. Daí a gente já fala mais sobre isso, tá bom? Tá, tchau. Eu já ligo pra vocês. Oi, gente, tudo bom? Eu tava vendo aqui a biografia do Johann Jonas e vi que ele nasceu em 1903 na Alemanha. E em 1933, como o advento nacional socialismo, emigrou para a Palestina, depois de se transferiu para a Itália, onde ele foi soldado da Brigada Judaica e lutou no exército britânico contra os nazistas. Em 1949, transferiu-se para o Canadá e em seguida para os Estados Unidos, onde desde então passou a viver e lecionar. Tornou-se conhecido principalmente por causa da sua obra histórico-filosófica sobre gnose,
e mais tarde por seus trabalhos sobre filosofia da biologia. Desde o final dos anos 60, Hans Jonas voltou sua atenção para as questões éticas suscitadas pelo processo da tecnologia. Sua obra principal, O Princípio da Responsabilidade, foi publicada em 1979. Em fevereiro de 1993, depois de receber em Udine, na Itália, uma homenagem e um prêmio pela sua tradução italiana de sua obra principal, Hans Jonas faleceu em New Rochelle, estado de Nova York. Fala galera, tudo bom? Eu tava procurando aqui sobre Hans Jonas, que vocês falaram agora no telefone. Ele tá falando de tecnologia, cara, é um negócio impressionante. A gente tá na era tecnológica e ele fala sobre isso também. Só que ele falava antes de tudo isso, antes do telefone, antes de tudo isso, cara. É impressionante. Ele analisava que a tecnologia contemporânea é caracterizado como uma empresa e um processo. E ele acontece como um agregado numa relação circular entre meios e fins. Cara, é muito louco isso. Ele também falava que a tecnologia moderna ela avança de uma forma exponencial e sua autoprocriação cumulativa se reverte em autoproliferação. Cara, como é que ele consegue imaginar isso? Uns tempos lá atrás para agora, é impressionante isso. Alô, Piá, eu tava vendo aqui o princípio de ética de responsabilidade de Hans Jonas, Piá, muito massa. Porque ele fala que tem a ética moderna e a clássica, né? E essas duas, elas não conseguem ter uma visão geral de tudo, elas analisam só o agora. E ele fala da tecnologia também, o quanto a tecnologia está arriscando a vida da humanidade agora, e o quanto isso é errado, porque mesmo que a gente tenha o poder de arriscar a vida e tal, a gente não deve usar isso, né? Alguns políticos mesmo apoiam, mas segundo ele, é errado. Outra coisa também, esse princípio de clonagem, melhoramento genético que vem dessa tecnologia, segundo ele é totalmente errado isso daí, porque você está mudando alguma coisa que já era para ser determinada por outra forma. Entendeu? Mas eu acho que é isso mesmo que eu liguei para falar. Alô? Oi, gente, tudo bem? Então, eu tava começando a pensar sobre Hans um pouco, sabe? Sobre os problemas éticos contemporâneos que ele fala. Até porque a ética, né, desde os primórdios, ela sempre esteve no topo da filosofia e das demais ciências humanas que temos, né, hoje em dia. Então, eu comecei a pensar que o homem, ele se preocupa e ele se sente incomodado com questões morais que tiram a dignidade de uma pessoa a viver. E veio a seguinte questão na minha cabeça, que por que a nossa sociedade vive inflamada e atormentada por esses problemas que tiram a alegria de viver de tantas pessoas? Pois é, e daí eu comecei a relevar a questão do desemprego. Então, relembrando sobre essa questão do desemprego, eu comecei a observar que desde a Revolução Industrial, a mão de obra é cada vez mais qualificada. E a máquina está ocupando o lugar do homem no mercado de trabalho, em muitos locais. Então, é comum, por exemplo, a gente entrar num banco e só observar que tem vários caixas eletrônicas. É difícil, ter... Na verdade, tem, mas são poucos os caixas com atendentes atrás. E a pessoa que tá ali atrás, ela tem que ser muito qualificada para estar ali. Porque fica cada vez mais restrito esse excesso, sabe? Então, o computador, ele faz cálculos de operações que antes era necessário ser milhares de pessoas para fazer. Pois é, então, e por causa disso, a pessoa que ela não é qualificada, ela fica à margem, muitas vezes ela é excluída do mercado de trabalho. E a falta desse emprego traz imensas e muitas feridas para a sociedade. Pois é, porque o pai, sem emprego, como que ele vai dar de comer para os seus filhos? Um jovem querendo crescer na vida, mas sem emprego, sem experiência, tá difícil, viu? E se o trabalho ele é justo e burocrático e difícil de ingressar, o crime, o tráfico e o roubo estão de portas abertas para tudo isso. E, infelizmente, precisa de muita estrutura para não cair nessa armadilha, que muitas pessoas caem. Pois é. Então, e com toda a problemática, vimos que é necessário qualificar cada vez mais os trabalhadores e empreender em indústrias, aumentando a economia do país. Porque, olha, se não fazer isso, o desemprego vai cada vez mais aumentar.
e o nosso país vai estar literalmente ferrado. Bom, uma das grandes consequências do desemprego também é a falta de moradia, porque se a pessoa é desempregada, como que ela vai ter dinheiro para pagar uma casa, para alugar ou comprar uma casa? Entendeu? É uma questão de vida